Olá, sou a professora Silvana Sanquete. Estamos trabalhando a disciplina Teorias e Metodologias da História 1. Dando sequência à nossa disciplina, iremos trabalhar hoje o módulo 2, a escrita da história e as temporalidades históricas. A unidade 1, a escrita da história, construção teórica e metodológica. Como vocês estão observando, essa disciplina é importante para vocês compreenderem o processo da escrita da história, a história enquanto uma ciência das humanidades. Então, nós vamos observar a palavra história. Quando se fala em história, vem várias ambiguidades vão se constituir. Primeiro, enquanto uma praxis, ou seja, o que é essa palavra, professora? Nós estamos falando de uma corrente filosófica, um pensamento filosófico entre teoria e prática. Então, é importante observar que essas condições em que o ser humano vive com a sociedade, construindo os seus caminhos, o seu fazer, os seus aprendizados, ao longo da sua vida e da história em sociedade. Ou estamos falando também da condição em que só o homem tem de fazer história, no sentido de que só ele não só age, mas tem também a condição de agir conscientemente na criação desses caminhos. Então, é o homem, dentro do contexto da sociedade, agindo e construindo e fazendo a história ao longo da sua vida em sociedade. Então é importante, vamos pensar como exemplo, lá no homem na antiguidade, quando ele começa a descobrir a escrita, quando ele começa a se organizar em sociedade, onde inicia-se as primeiras debates, questões tanto políticas como sociais. Então é importante pensar que o homem está construindo a sua história e agindo junto com essa construção da sua conscientização, da sua prática enquanto ser agente, como ser um sujeito dentro da história. Então, a palavra história, ou a história, seria então esse resultado de todas as práticas, esta manifestação dos discursos desta prática e que vai se desenvolver, vai se desvelar como uma máscara, ou seja, a partir da prática humana, onde o homem vai se desenvolver, ele vai, a partir do seu discurso, a partir da sua prática, ele vai ser desvelado. Como seria isso, professora? Então, o homem, a história é escrita da sociedade, dos homens, das manifestações, das ações, dos fatos, dos acontecimentos que se passaram ao longo da história. E aí a história vem então para desmascarar, desvelar, ou seja, publicizar essas ações. E aí eu volto também uma outra pergunta. Ou será uma disciplina apenas que estudamos na escola? Então, o que seria essa palavra história, esse conceito da palavra história? Então, a história, ela tanto conecta com aquilo que se diz, ou seja, o discurso, como aquilo que se passou ou está se passando, ou seja, o fato, o acontecimento. Em outras palavras, a história é ciência construída com várias variáveis, tanto objetivas como subjetivas, quando o objeto dessa ciência é o real. E aí, muito vocês vão ouvir sobre isso. Qual é o principal objetivo da história? É buscar a realidade, é mostrar os fatos. Ele não é um processo jornalístico, não é como o trabalho do jornalista, que ele vai lá, analisa um acontecimento, um fato imediato que aconteceu naquele momento, mas ele precisa de um distanciamento. Então, ele vai construir ao longo da história todas essas variáveis. Ele precisa também desse tempo para refletir todo esse acontecimento. Então, ele vai buscar a realidade, ele vai buscar
esses fatos reais para discutir e problematizar ao longo da história. E aí vocês podem me falar, a história ela tem uma importante questão para se desenvolver, que é a busca pela verdade. Então, isso é muito importante ao longo da história, porque a história ela precisa também ser validada. A história ela precisa passar por revisões. A todo momento é importante destacar que por que, que a história ela nunca acaba, né? Então, eu vou falar sobre a história dos homens lá na antiguidade. E depois aparecem novos fatos, novas discussões, novas reflexões. Por que, que isso acontece, professora Silvana? Principalmente porque os historiadores, os pesquisadores, têm acesso a outras fontes, a outros documentos e vai questionar. Um trabalho do historiador também, como nós aprendemos na aula passada, é analisar a historiografia, ou seja, tudo que foi escrito sobre aquele acontecimento, sobre aquele fato, e isso é extremamente importante na construção, então, do conhecimento. E vamos lá, vamos compreender então a palavra história. Então, o que buscamos quando estudamos história? O que nós procuramos conhecer esse passado? Por que, que os historiadores estão aí ansiosos buscando esse passado? Primeiro, ele precisa saber como os homens e culturas, como eles lutaram, como eles conquistaram, como eles resistiram, como eles permaneceram. Quais foram as permanências que nós tivemos na antiguidade que permanece até os dias de hoje? O que mudou? Quais foram as resistências? Lembram lá de quando inicia as revoluções industriais? E aí nós temos movimentos até hoje dos trabalhadores. Isso tudo foi uma construção histórica. Então, como foi que os homens, os trabalhadores, as sociedades se organizaram enquanto relações de trabalho, força de trabalho, e resistem até hoje dentro dessas organizações. Então, tudo isso é importante dentro do campo do saber da história. Então, ele precisa saber, ele precisa também avaliar, interpretar como ocorreram essas transformações dos sujeitos em todo o processo de construção das sociedades. É importante, então, cada sociedade ele tem um caminhar, ele tem um momento da sua história de construção. Então, cada período, cada sociedade. Então, quando nós falamos da história indígena no Brasil, nós temos uma diversidade de povos indígenas. Então, ao estudar, eu preciso separar. Então, que povo eu vou estar estudando? Ou que grupo, ou que região, em que tempo. Então, esse é o trabalho da história enquanto um conhecimento. Então, dentro da escrita da história, é importante nós compreendermos que nós temos uma diversidade de escolas historiográficas. Vamos pensar lá na escola que nós vamos, aprendemos as disciplinas, nos formamos. A mesma coisa são as escolas historiográficas. Quais são as diferenças? É que cada uma segue uma corrente, um pensamento, um direcionamento. Cada um vai ter um ideário, como nós vamos estudar. Então, lembram na aula passada que nós falamos dos conceitos? Hoje nós vamos também debater nessa aula o conceito como o positivismo, que nós vamos compreender o que é esse positivismo enquanto uma escola historiográfica. Como o positivismo validava o conhecimento, né? Valida o conhecimento histórico através dos seus pesquisadores. Então, lá no século XIX, considerado também o século das ciências, quando nascem essas ciências, vai se institucionalizar a história como uma disciplina nas universidades. Olha que importante passo que nós temos na validação do conhecimento histórico. Vai ser construído, então, num caráter científico chamado positivista, principalmente liderado por Augusto Comte, que vai defender a evolução inquestionável das ciências, trazido tanto pela modernidade e através da evolução,
que seria, então, encontrada a verdade histórica. É importante destacar que a ânsia do positivismo era a verdade histórica. E como eu chegaria a essa verdade histórica? Então, esse compromisso com a verdade. Não que as outras escolas historiográficas não vai buscar isso, mas ela tem como foco principalmente divulgar essa verdade histórica, essa validação. Então, a escola positivista, ela tinha uma metodologia, tem, de exaltar os grandes ídolos, os heróis, os personagens, os dominadores, que eles esqueciam de ouvir os dominados. Como exemplo, vou contar a história do Dom Pedro II. Então, os seus súditos não entram nessa história. Qual seria a escrita da história lá de Dom Pedro II? Seria aquela história contada exaltando, então, todos os feitos daquele ídolo, daquele rei, daquele momento histórico. Nesse momento, quem segue a escrita positivista dentro da escola, era preciso também fazer o quê? Como exemplo para vocês, a bandeira, nós temos a nossa bandeira nacional. Então, uma escola positivista, o estudante precisa, né, saber todos os detalhes da bandeira, todos os símbolos, todos os nomes, precisava decorar na ponta da língua todas as bandeiras, capitais, estados do Brasil. Ou era mais importante do que saber quem eram as pessoas que viviam lá, quais culturas, quais movimentos haviam lá, quais conquistas os povos tinham conseguido ao longo da história. Portanto, era uma história propriamente dos grandes heróis, aqueles que lutaram nas guerras, que venceram guerras, dos generais que lutaram bravamente. Como exemplo, no Brasil, nós temos a Guerra da Tríplice Aliança, né, conhecida como a Grande Guerra, ou Guerra do Paraguai. Então, os grandes que trabalharam, né, à frente dos exércitos, que conquistaram e venceram a guerra. Essas pessoas tinham predominância, né? Ou seja, tem, né, a predominância dentro do positivismo. Documentos oficiais, atas, publicações oficiais eram as fontes, então, utilizadas para a escrita da história. Então, a arte de escrever a história, ela vai surgir principalmente enquanto uma ciência humana, uma ciência do homem, e vai se desenvolver ao longo do século XIX. E aí, o que acontece? Essa transformação a partir desse primeiro momento da escola positivista, e que ela vai se transformar, ela vai se desvincular dessa filosofia tradicional, ou seja, desse método tradicional da escrita histórica. E aí vai pensar um campo do saber, vai buscar esse vínculo com saberes que podem ser absoluto e imutável. Começa-se a transformação. Outros sujeitos começam a ter uma importância, uma relevância dentro do campo da pesquisa histórica. E aí nós vamos ter um impacto com o método empírico no avanço científico e tecnológico, mas também nós temos uma dicotomia entre o que é ideologia e o que é ciência. O que seria isso, professora? Então, eu não vou mais utilizar apenas esse método empírico. Então, eu preciso avançar nas minhas pesquisas. Se eu vou estar trabalhando com a história do trabalho no Brasil, lá no período em que o Brasil era um império, eu preciso compreender todo esse contexto e eu preciso também saber como era a vivência dos trabalhadores e não mais ouvir ou não mais escrever somente o que o rei, o que se comprava, o que o império queria que fosse divulgado e discutido dentro da academia. Então, isso é extremamente importante. Então, dentro da formação das ciências humanas, a partir desse processo, então, dicotômico e positivista, a teoria de Augusto Comte, ela vai reproduzir, então,
as mesmas metodologias das ciências da natureza. E aí, o que, que vai acontecer? Ela vai ter muita limitação nessa construção do conhecimento histórico, o que isso vai ocasionar ao longo da escrita histórica. Então, ela é importante mostrar não só essa relação com a filosofia, mas ela precisa dialogar com as outras ciências, ela vai precisar avançar e ela precisa também trazer outros autores para a construção dessa arte da escrita da história. Então, ela vai ser, ao longo do tempo, criticada, analisada, mas é essa escrita que nós queremos. Então, outras escolas começam a surgir nesse percurso e começa a criticar, então, esse método positivista de análise do estudo histórico. Então, nós vamos ter a escola metódica. Ela vai nascer no mesmo contexto positivista e ela vai ser influenciada por essa corrente. Na escola metódica, o caminho seria chegar à verdade histórica pelo método de comprovação científica. Porque dentro do positivismo, se eu estou escrevendo a história, contando, narrando sobre os heróis, os fatos heróicos, os reis, os grandes feitos, estava tudo certo. Já na escola metódica, eu preciso fazer, então, essa comprovação científica. E aí é cobrado o quê? Uma fórmula exata. Os fatos, então, seriam na adequação e com isso se encontraria a verdade. Como vocês viram, o positivismo sempre nessa busca da verdade absoluta. Aqui, também na escola metódica, busca-se essa verdade. Portanto, os fatos, então, seriam inseridos na equação e assim se encontraria, então, a verdade histórica. Então, o positivismo, como a escola metódica, elas buscam, então, essa verdade. Já a escola historiográfica marxista, ela vai nascer também no século XIX e ela vem pensando principalmente nas preocupações causadas pelo desenvolvimento do sistema capitalista, especialmente pela contradição que existia, que existe até os dias atuais, gerada pela luta de classes, ou seja, essa questão de rivalidade, de conflito entre empregador e empregado. Manifesta-se, então, através do viés econômico deste conflito. E aí, nas próximas aulas, nós vamos desenvolver um pouco mais sobre essas relações. A mais-valia, vocês devem lembrar em algum momento em que vocês estudaram os conteúdos da história. Então, esse marxismo, ele vai estar embasado principalmente através desse direcionamento econômico. Após esse, então, o marxismo, que vem como uma corrente também filosófica, liderada por Karl Marx e Friedrich Engels, que eles vão discutir ao longo da história essa relação conflituosa, nasce também no século XX já uma nova escola, chamada Escola Historiográfica dos Análises. O que essa escola traz de diferencial? Então, ela vai criticar, primeiro, esse determinismo positivista e esse determinismo também marxista, que foram evidenciados lá no século XIX, que influenciaram toda a construção do conhecimento histórico daquele momento, e vão buscar a crítica e interpretação dos fatos, pois o historiador não deveria julgá-los, e sim compreendê-lo. Por quê? Segundo a escola dos análises, para se chegar à verdade histórica, é preciso, então, a compreensão de todos os fatos, e não julgar e criticar nessa relação dualista. Então, é importante compreender. Então, ela vem como uma corrente nova desse pensamento. O pensamento da escola vai ressaltar, portanto, a microhistória é um embasamento que nós vamos ter e vamos pensar. Então, lá no positivismo, nós temos a grande história, a história dos grandes feitos. Aqui nós temos a microhistória,
Ou seja, o que seria isso, professora? A história dos pequenos, das pessoas comuns, dos excluídos da história, e aí vai multiplicar e diversificar os temas e as fontes, as diversas possibilidades de pesquisa. Um exemplo para vocês. Quando Karl Marx sugere essa relação entre, lá no marxismo, essa relação conflituosa entre trabalhadores, ele coloca como todos trabalhadores. Na microhistória, eu posso pegar os trabalhadores da indústria têxtil, os trabalhadores das montadoras de carro. Então, ela vai possibilitar. Como exemplo, eu dei para vocês que eu trabalhei na minha dissertação, os trabalhadores da pesca em Mato Grosso do Sul. Então, é uma categoria, um grupo menor, em que eu vou estar analisando, compreendendo e publicizando, então, este conhecimento. Como eles se organizam enquanto uma categoria de trabalho, como é organizado as representações sociais e sindicais desses trabalhadores. Então, é importante que, dentro da Escola dos Análises, ele abre a multiplicidade de fontes e a multiplicidade também do conhecimento. É importante destacar que, dentro da Escola dos Análises, não devia, então, não deveria, né, ou não deve existir uma hierarquia, ou a história econômica ela é mais importante que as demais. Então, ou a história política é mais importante que a história econômica, e por aí afora. Não. Dentro da Escola dos Análises, ele vai defender que não há hierarquia. Nós temos a história social, política, econômica, cultural, e elas estão interligadas. E é importante pensar que a ciência deve trabalhar dentro dessa interdisciplinariedade, ou seja, dialogar entre a ciência. Eu estou trabalhando relações dos pescadores em Mato Grosso do Sul, como exemplo, para vocês entenderem, eu vou estar trabalhando com história política, com história econômica, eu vou estar trabalhando com questões da cultura, do grupo social em que esse grupo pertence. Então, é extremamente importante essa interligação entre as categorias. Então, ela é chamada também de nova história. Então, vai ser esse desdobramento da escola que vai ressaltar a história e a história como a história das mentalidades. O que seria essa história das mentalidades? Como exemplo, há tempos atrás nós tínhamos manicômios, até pouco tempo atrás, como no Brasil. E aí o que acontece? Então, todas aquelas pessoas que não eram consideradas, vamos colocar aqui entre aspas, né, doentes mentais, loucos, eram excluídos da sociedade, viviam praticamente em presídios, em condições subhumanas. E hoje, o que nós temos? A partir de muitos estudos, debates, dentro do campo da saúde, dentro do campo da história das mentalidades, das relações, do uso de medicamento. Hoje, essas pessoas que viviam enclausuradas, hoje vivem normalmente em sociedade, fazendo tratamentos, fazendo acompanhamento médico, psicossocial, vivem em condições de vida social, vivem em sociedade com seus familiares. Então, é importante que tenham condições reais de vivência em sociedade, não coloque em risco. Lógico, professor, você fala, mas tem hospitais psiquiátricos ainda existem, que essas pessoas ainda precisam de um tratamento, uma doença muito grave. Porém, isso reduziu grandemente. Por quê? Houve um avanço da ciência médica e aqui nós podemos também falar da contribuição da própria história das mentalidades. A história, ela consegue analisar, então, como essas pessoas viviam nesse momento e de como as pessoas também pensavam e refletiam sobre os seus momentos históricos. É importante destacar que o avanço da escrita da história, ela ganha, né? Ela é conhecida também como Revista dos Análises, que vai se produzindo esse conhecimento, refletindo, e isso vai expandindo esse conhecimento para toda a comunidade científica.
Então, essa arte de escrever a história, como é, né? Eu gosto de utilizar esse termo, arte, principalmente para destacar que esses movimentos historiográficos, especialmente o movimento dos análises e a Escola de Frankfurt, foi preciso para repensar, então, essas teorias positivistas. E é interessante que, ao longo da história, precisou-se construir uma história. Então, foi o pensamento que tinha-se naquele momento. Como que eu iria escrever a história a partir desse momento? Então, primeiro, nasce-se a escola positivista, ela ganha um corpo, correntes, pesquisadores, que vão analisar todos esses contextos a partir de uma ideologia, de um pensamento, de uma ideia. Depois tem a escola metódica, que ela nasce dentro da escola positivista, mas ela tem outras características que vão sendo agregadas. Depois nós vamos ter, então, o marxismo, que vem nessa corrente econômica. É interessante pensar isso. E após esse momento, então, nós vamos nascer essa chamada nova história, e que vai ser um momento também de transição em que a ciência ela vai propriamente questionar sobre essas verdades absolutas. Ou seja, se eu, enquanto pesquisadora, escrever sobre a história, nada mais poderia ser questionado, senão ela não poderia ter essa questão. Hoje, como que acontece? Eu escrevo sobre um determinado contexto histórico. Amanhã ou depois vem outro pesquisador que vai pesquisar sobre essa temática e vai falar: olha, a professora Silvana estava equivocada, né? Ou lógico, com outras palavras, mas vai fazer uma crítica ao meu trabalho e vai ter novo olhar sobre esta verdade que estava posta sobre o meu trabalho. Então, essa verdade, o historiador ele está sempre na busca da verdade, mas sabendo que essa verdade ela não é absoluta, ela não é essa verdade dada, fato, e pronta e acabada. Então, é importante que essa arte de escrever a história, ela perpassou ao longo da história e ela foi se transformando até nós termos, então, essa ciência histórica que questiona sempre os fatos e que ela volta, ela reelabora seus estudos. Inclusive, nós, pesquisadores, vocês vão observar a escrita de vocês, desde a formação agora aqui na graduação, em que vocês vão escrever um trabalho lá no primeiro semestre, guardem bem guardadinho esse trabalho, e quando você chegar no fim do curso, você retoma lá e você vai observar quanto você evoluiu nas questões analíticas, críticas, desenvolvimento da escrita. E assim também acontece nessas escolas históricas. Então, é importante pensar essas relações. Então, mudanças na metodologia histórica. Quais mudanças ocorreram? Então, ele vai, primeiro, o abandono dessa narrativa apenas descritiva em favor de uma historiografia analítica. Então, não vou descrever mais os fatos, mas eu vou analisar todos esses contextos, os fatos históricos. Então, quando eu vou falar, olha lá, eu poderia, vamos pensar, vamos trazer a guerra da Tríplice Aliança. Então, nós podemos fazer uma ação como for, eu vou só descrever, narrar como que aconteceu a guerra. Já dentro de uma nova escrita, eu vou analisar todos os contextos. Eu vou ouvir generais, mas eu vou ouvir também os soldados, as pessoas que viveram os conflitos, os diários, os relatos, os documentos oficiais, mas também os documentos daquelas pessoas que vivenciaram todo esse processo de guerra nesse momento. E é interessante analisar isso. A influência marxista, a metodologia da análise serial de dados, ou seja, vai enfatizar que as sociedades e não mais apenas as personalidades. Porque dentro do positivismo, então, eu ia falar dos grandes heróis, dos grandes reis, e aí o que acontece? Então, eu preciso analisar dentro desta teoria marxista, dentro dessa influência, que eu preciso analisar a sociedade, eu preciso analisar os patrões, os empregados, a situação econômica, política e social de toda a sociedade. Então, é importante destacar que
como vocês podem observar, que são exemplos de escolas historiográficas que vão sendo construídas sobre a arte, então, de escrever esse passado, a arte de escrever a história ao longo do tempo. E isso vem se transformando, por isso nós temos até hoje, né, os programas de pós-graduação, que são espaços de discussão, de debates, que a história estuda ao longo do tempo para buscar sempre essa realidade, esses fatos reais, essas questões, sempre lembrando que não é mais um conhecimento absoluto, dado, fim. Então, eu já pesquisei sobre essa relação, nada mais pode ser pesquisado sobre. Não. Então, ele vai nos mostrar que vai além de todas as relações de pesquisa, do campo da pesquisa como um todo. Então, para esta aula, utilizei José Assunção de Barros, tanto o seu livro Teoria da História, volume 2 e volume 3. É importante que vocês leiam essas referências, pensar também essa construção do conhecimento histórico e a consciência histórica, de Deisa Vivian Dias e França Pico Hugo Almeida, é importante para vocês compreenderem como se deu essa construção do conhecimento histórico. E Jurandir Malerba, História e Narrativa, a ciência e a arte da escrita histórica. Ela é importante para vocês compreenderem também como que se deu essa construção da ciência histórica ao longo da história. Então, desejo uma boa leitura, bom trabalho nessa disciplina, neste módulo, e até a próxima aula.